1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ver aqui uma exortação do apóstolo Paulo à igreja que ficava em Tessalônica. Muito obrigado. Versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, pois esta é a vontade de Deus. A vossa o quê? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha só, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ele responde uma pergunta que muitos de nós, muitas vezes, fazemos pelas Escrituras. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O apóstolo Paulo responde isso de maneira muito clara. Ele diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é a santificação. Que a gente viva em santidade. E ele vai fazer aqui um paralelo entre santidade e prostituição. Santidade e imoralidade sexual seria a palavra mais adequada a ser usada. Ele vai dizer que o contrário de santidade é ceder aos desejos imorais do corpo. É ceder aos desejos da carne. Então, uma pessoa que vive em santidade era uma pessoa que se separa para Deus, a palavra ela diz isso, mas ela é uma pessoa que não vive de acordo com os seus desejos, com os desejos da sua carne. É interessante que em Filipenses o apóstolo Paulo ele vai discutir com os irmãos daquela igreja, dizendo que aquelas pessoas que estavam infiltrando na igreja, eles viviam de forma tão distorcida com a palavra de Deus, que eles estavam negando a cruz de Cristo e que eles serviam ao Deus estômago. Ou seja, eles serviam o Deus corpo. Eles serviam os desejos da carne dele. Bom, se algum dia você tinha dúvida sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, o apóstolo Paulo está dizendo. Ele quer que você tenha um estilo de vida santo, que você viva em santidade. Só que o apóstolo Paulo ele apresenta dois aspectos da santidade nesse texto. O primeiro aspecto que ele aponta é a responsabilidade pela santidade pessoal que nós devemos ter. Ele vai dizer assim, olha, verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E ele acrescenta, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Eu sou responsável pela minha própria santificação. Claro, com o auxílio do Espírito Santo. Mas eu não posso responsabilizar outras pessoas por eu ter caído em pecado. É natural, muitas vezes, a pessoa diz assim, ah não, eu pequei porque eu fui forçado. Eu pequei porque foi me tentando, até que eu caísse em pecado. Bom, José poderia ter usado essa desculpa quando ele, dia após dia, tendo sido tentado pela esposa de Potifar, ele poderia ter caído com ela e usado essa desculpa. Olha, eu fui abandonado pelos meus irmãos, tentaram me matar, me jogaram numa cova, queriam me venderam, aliás. Eu estou na casa desse homem que eu não sei nem quem é, essa mulher está me seduzindo, eu não tive escolha. Eu caí em pecado. Não, a santificação, ela é uma responsabilidade pessoal e eu não posso atribuir as atitudes das pessoas à minha queda. Primeira coisa que o apóstolo Paulo disse. Só que ele nos responsabiliza, olha que interessante, vai parecer um pouco contraditório o que eu vou te dizer, mas ele nos responsabiliza para auxiliar os outros na sua santificação. Porque primeiro ele diz, cada um cuide do próprio corpo, em santificação e honra. Mas olha o verso 6, ele diz assim, e que nesta matéria ninguém ofenda, em que matéria? Na matéria da santificação. Ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então primeiro ele diz, cuide da sua santificação e não responsabilize as pessoas por você ter pecado, por você ter caído. Mas ele vai apresentar a necessidade de cuidarmos também naquilo que nos cabe, naquilo que nos é possível da santificação dos outros. Ele não nos responsabiliza pela queda dos outros, mas ele diz, cuidado para você não ser pedra de tropeço. Cuidado para que você não gere desejos que levem o outro a pecar. A responsabilidade sempre vai ser dele, mas você não pode compactuar com isso. Você não pode ser parte disso.
Você não pode ter instigado, tentado, proporcionado o desejo naquela pessoa. Então tome cuidado com isso. Então veja, o apóstolo Paulo diz qual é a vontade de Deus, a nossa santificação. Ele diz que nós somos responsáveis pela santificação pessoal. Eu cuido da minha santificação junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo essa obra. Se for só eu não vou querer ser santo. Eu vou querer ceder aos desejos, aos prazeres, às vontades. Mas eu também preciso, naquilo que me cabe, ajudar as pessoas a permanecer em santidade. É interessante que ele vai fazer essa discussão, se eu não me engano, em Romanos 14, quando ele vai tratar sobre a questão de não levar o outro a pecar. Por exemplo, se eu como carne, meu irmão acha que carne é pecado, então eu não vou mais comer carne. Se participar de determinados cultos, está fazendo o meu irmão, naquela época cultos pagãos, tá? É o termo que ele está usando, está fazendo o meu irmão pensar algo diferente de mim, opa, não posso. Eu não posso aproveitar da liberdade cristã para levar o outro a pecar. E aí ele nos responsabiliza assim, cuidado para que as suas atitudes não levem o outro a pecar. E aí é interessante a gente pensar que no contexto dos relacionamentos de forma geral, essa palavra ela faz muito mais sentido. Não estou falando só do namoro e do noivado, eu estou falando dos relacionamentos de forma geral. Porque nós temos oportunidade de ser pedra de tropeço no caminho das pessoas. De com uma palavra, uma ação, uma coisa que você faz, você levar uma pessoa a pecar. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado com os relacionamentos de vocês, para que vocês não acabem impulsionando o erro do outro, para que vocês não acabem seduzindo o outro ao erro. E no contexto do namoro e do noivado, a responsabilidade é ainda maior. Por quê? Porque eu estou muito próximo da pessoa com que eu me relaciono, eu quero construir com essa pessoa algo para a vida toda, e eu preciso zelar pela santificação da base para que eu esteja edificando sobre uma base santa e não sobre uma base de pecado. Eu preciso cuidar da santificação do namoro e do noivado, porque o pecado é como se fosse uma semente. Uma vez plantada, vai gerar frutos. E se eu planto uma semente de pecado no namoro, eu vou colher uma semente de pecado no casamento, se eu continuar com esse plantio, né? Então Paulo, ele vai nos apresentar esse cuidado amoroso que nós devemos ter uns com os outros, essa dupla responsabilidade, a responsabilidade pela minha santificação e também a responsabilidade naquilo que me cabe de não levar o outro a pecar. E aí, de forma prática, eu queria que a gente pudesse pensar aqui, eu separei algumas coisas, de forma prática, como um casal de namorados e noivos pode ajudar ali um ao outro a ser mais santo, a não pecar. Como eu poderia ajudar minha esposa a permanecer em santidade no contexto do namoro, também no contexto do casamento, existem coisas que eu, marido santo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, né, a mulher santa santifica o seu marido, o marido santo santifica a sua esposa. Mas agora no contexto do namoro, quais atitudes práticas eu devo ter para ajudar o outro a se santificar, né, e não ser pedra de tropeço no caminho. Eu destaquei aqui em primeiro lugar o cuidado para não despertar no outro desejos pecaminosos. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu lembro que quando eu abri, há muito tempo atrás, a caixinha de perguntas lá no Instagram, uma moça do Rio me mandou uma mensagem assim, pastor, é pecado eu ficar de bermuda curta e sutiã perto do meu namorado no calor do Rio? Falei com a senhora, deixa eu te explicar o que você está gerando nele. A mesma coisa nesse calorão do Rio de Janeiro, eu pegar um picolé, eu abrir o picolé, colocar na sua mão e falar assim, só fica olhando para ele, tá? Não lambe não. É a mesma coisa. Porque olha só, imagina quantos desejos o camarada que está... Gente, se você está do lado de uma mulher, e você olha ela de bermuda o tempo todo do seu lado, e de sutiã, e você não tem desejos por aquela mulher, e não pensa coisas em relação a ela, vamos edificar aqui uma estátua, uma imagem para você. Porque você merece um busto nesse lugar aqui, para a gente poder te admirar, porque você é muito santo, né? Nós precisamos ter cuidado, olha, cuidado com as conversas que vocês têm um com o outro, sabe? Existem conversas que são muito cedo para a gente ter um namoro. Tem conversas que a gente tem que guardar para o noivado, que é a porta de entrada, de fato, para o casamento. Questões sexuais, não é adequado vocês conversarem no namoro ainda. Vocês devem guardar isso para o amadurecimento do relacionamento. E aí, uma vez que vocês já estão perto de se casar, é a hora de estreitar esse laço. Não, vamos conversar sobre isso, porque essa expectativa pode ser muito importante para um. Então vamos tratar sobre isso. Quando a gente conversa, é interessante que
O Tim Chester, no livro dele Com Toda a Pureza, que ele fala sobre pornografia, masturbação, ele trata assim, todas as vezes que você for ler esse livro, primeiro, ore, louve a Deus, depois leia, ore e adore a Deus. Porque só ler sobre o assunto vai despertar em você desejos. Imagina falar com a pessoa que você ama sobre o assunto, então. Então existem conversas que devem ser guardadas para o amadurecimento do relacionamento. Tá? Se vocês estão noivos, é o momento de conversar sobre isso. Se estão namorando, espere um pouquinho para que vocês possam falar com isso à medida que o relacionamento for amadurecendo. Cuidado com as roupas. A menina lá do Rio, no calorão, tá um calorão, mas vamos colocar um ventilador e usar mais roupa para evitar você ser pedra de tropeço no caminho do namorado, né? Cuidado com os toques. A gente precisa ter cuidado. Eu falei na última reunião nossa sobre as linguagens do amor, eu falei assim, se a minha esposa encosta, já era, já ligou. Então cuidado com os toques. Porque às vezes tem pessoas que são muito sensíveis ao toque. E é o meu caso. Minha esposa encostou em mim, é só respirar. Respirou e encostou, já estou ligado. Então, às vezes vocês estão juntos num momento romântico e um toque ele pode impulsionar vocês a um pecado, né? E dependendo do toque, ele por si só já é pecaminoso. Concordam comigo? Então, cuidado com os toques. O versículo 6 aqui vai dizer que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é vingador. Defraudar significa provocar um desejo que eu não posso suprir de forma lícita. Tá? Então, por exemplo, se eu toco, na época do meu namoro, toco Michelle de forma indevida, eu posso até ter relações sexuais com ela para suprir aquele desejo que foi gerado nela, mas não vai ser de forma lícita, de forma correta. Então, defraudar isso é eu ficar provocando o outro num desejo que eu não posso suprir de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, eu destaquei aqui que uma atitude prática é evitar ficar em locais que estimulem o pecado. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Às vezes, a própria sala da casa, você fala assim, não, mas é a sala da casa. É uma sala da casa, de uma casa inabitável, né, em que todo mundo foi para o quarto, você sabe que ninguém vai sair, já é um ambiente que pode proporcionar uma atitude pecaminosa. O secreto, estar sozinho com a pessoa com quem a gente se relaciona, pode gerar desejos e nos levar ao pecado. Então, cuidado, olha, a gente sai de carro, fica muito tempo dentro do carro se beijando, não. Ali é uma porta aberta para o pecado. Né? E lembrando, pessoal, que o que a gente está falando aqui pode parecer conservador, mas a gente está falando dentro de um contexto em que nós queremos agradar a Deus, sim ou não? Então, isso que a gente está falando faz parte da santificação. Eu tenho que ter cuidado de ficar sozinho com a pessoa com quem eu me relaciono, porque eu a desejo, eu a quero. E aí eu posso acabar, no ambiente em que nós estamos sozinhos, acabar pecando com ela. Então, cuidado quando vocês estiverem em ambientes que possam estimular o pecado. Observem, às vezes o ambiente e o pecado é uma situação repetitiva. Às vezes é o ambiente que leva vocês ao pecado. Então observe, às vezes a maioria das vezes que caíram é porque estavam naquele lugar. Nós caímos porque temos o hábito de namorar dentro do carro. Nós caímos porque temos o hábito de ficar na sala, que parece um lugar seguro, mas depois que todo mundo foi para o quarto, ninguém sai mais, já não é nada seguro, né? Em terceiro lugar, ajude um ao outro quando estiver fraco e não aproveite da fraqueza. Tem gente que quando vê o outro fraco, ele ajuda a levantar. Ele fala assim, não, olha só, hoje você está fraco, hoje você está mais suscetível a esses desejos, eu vou embora. Prefiro ir embora. Eu prefiro não ficar aqui, porque senão eu vou acabar me enfraquecendo também e a gente vai acabar pecando. Mas tem pessoas que elas percebem que o outro está fraco e elas vão se aproveitando da fraqueza do outro. Isso é desonesto. Isso é ruim. Porque olha o que a Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes, capítulo 4, no verso 9 e 10. Diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A Bíblia está dizendo que dois se unem para que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Não é para que quando um cair, o outro ajudar a permanecer caído, aproveitar da fraqueza, aproveitar do dia em que os hormônios estão à flor da pele e aproveitar para poder pecar. Não, hoje eu sei que você está mal por amor a Deus, por fidelidade a Deus e por compromisso com você, eu vou embora. Eu não vou aproveitar do seu pecado. E nós precisamos de uma geração de pessoas assim,
que tem mais compromisso com Deus do que compromisso em satisfazer a si mesmo. Que é capaz de dizer não para o pecado e sim para Deus. Que vendo a possibilidade do pecado, eles enxergam uma oportunidade de agradar a Deus e não satisfazer a si mesmo. Porque existem dias, e eu falo isso a partir do meu relacionamento, existiram dias que eu e Michelle não beijamos na boca. Nós demos um beijo na boca e nós ficamos todo o nosso relacionamento sem beijar depois. Mesmo não beijando, existiram dias que eu percebia a fraqueza nela e tinha que ir embora. Porque eu sabia que nós íamos quebrar o nosso voto, o nosso propósito a Deus de não nos beijar e quebrar muito mais coisa, se a gente desse mole. Mas eu preferia ir embora, porque eu via na fraqueza uma possibilidade de glorificar a Deus, de agradar a Deus e não de satisfazer a mim mesmo ou a Michelle, né? Quarta atitude prática, imponha limites ao seu namoro. Imponha limites. Na questão da pureza sexual, os limites precisam ficar bem claros. Eu não aceito que me toque desse jeito. Aconteceu uma vez, aconteceu isso, eu estou profundamente chateado, eu não aceito que isso aconteça novamente. Estabeleça a consequência para que caso aquilo aconteça de novo e cumpra aquilo que você disse, sabe? Se você me tocar desse jeito, eu vou ficar, 30 dias sem te ver. E cumpra aquilo que você falou, porque senão vai ficar assim, se me tocar de novo, eu vou ficar 30 dias sem te ver. E aí daqui a pouco te toca de novo, você não fica nada, e aí ele já sei que não vai ficar, então o negócio fica todo sem limites. Então estabeleça limites, coloque parâmetros. Olha, eu não aceito isso no meu relacionamento, eu não permito que isso aconteça, e se acontecer de novo, você vai receber uma consequência do que você está fazendo. Tá? Em quinto lugar, a quinta atitude prática é aprenda a frustrar o seu parceiro. Aprenda a frustrá-lo quando ele propor algo que vai contra a vontade de Deus. A gente precisa aprender isso. A gente diz muito sim e pouco não. Muitas vezes a gente fica com tanto medo de magoar o outro, de entristecer o outro, que a gente sabe que está errado. A gente sabe que aquilo não vai agradar a Deus e a gente diz sim para o outro. Eu estava vindo para cá agora e assistindo uma pregação do Douglas Gonçalves, em que ele fala assim, abra mão do controle. É uma pregação, uma série de mensagens que ele prega sobre o fruto do Espírito. E aí a última mensagem, abra mão do controle. Aí ele vai falar sobre as virtudes que ele já tem na vida dele. E ele fala assim, eu sou uma pessoa que já nasci uma pessoa amigável, e tem uma outra coisa que ele falou, é meio que parceiro, amigável e parceiro. Só que isso não foi um fruto que o Espírito operou em mim, é uma coisa que eu nasci com ele. Aí ele vai explicar por que ele chegou a essa conclusão, de que amigável e ser parceiro era uma virtude que ele nasceu e não o Espírito provocou nele. Porque ele muitas vezes era amigável e parceiro ao ponto de negar a verdade às pessoas que estavam do lado dele. E aí ele era amigável demais para manter as pessoas por perto, porque ele negava, inclusive, princípios bíblicos por ficar, às vezes, tentando agradar as pessoas. E muitas vezes nós acabamos fazendo isso no contexto do relacionamento. Nós somos amigáveis demais uns com os outros, ficamos pisando em ovos uns com os outros, e isso não amadurece relacionamento, isso não leva a relacionamento à intimidade. Você quer ver uma prova de que a pessoa não é íntima da outra? É quando a pessoa vira para a outra e fala assim, oi querido. Meu irmão, quando a pessoa fica chamando uma outra de querido, querida, você já vê que não tem intimidade, porque a pessoa está muito assim, ó. Quando você é íntimo, você fala assim, e aí meu irmão, mandei mensagem para ele agora há pouco, falei assim, e aí guerreiro, você vai vir? A gente está mais íntimo, a gente está mais próximo. Quando você tem toques, cheio de coisinha para poder falar com o outro, a intimidade não é real. E aí, a prova de que o relacionamento está amadurecendo e que a intimidade está evoluindo de forma correta é quando você é capaz de olhar para o outro e falar assim, não vamos fazer isso. Ah, mas eu estou muito afim. Deus está concordando com isso que você está muito afim? Eu não vou. Eu te frustro por amor a você e amor a Deus. Não vou te agradar. Eu não vou te satisfazer. Porque antes de te amar, eu amo a Deus. E antes de amar os desejos que você está me propondo, eu amo você. Então eu não vou satisfazer os seus desejos. Em sexto lugar, nós precisamos aprender a ser mais radical na nossa vida de santificação. A gente precisa aprender isso. O apóstolo Paulo vai dizer aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 4, o seguinte, olha, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está falando que nós estamos numa luta contra o pecado, mas que nós não estamos oferecendo a resistência correta. Nós estamos numa luta em que nós estamos assim, o pecado vem, bate, a gente
meio que sente a pancada, finge que vai reagir e não reage da forma correta. Na luta contra o pecado, vocês precisam reagir e resistir com mais força. E reagir contra o pecado, levantando e lutando contra ele de fato. E ele diz, vocês ainda não resistiram até o sangue. Resistir até o sangue, para mim, tem a ver com cortar a carne. E cortar a carne, não estou falando para você se mutilar, não. Estou falando com você podar alguma coisa que está levando vocês a pecar. O que Jesus vai dizer? Se a minha mão direita me faz pecar, o que eu faço? Arranco. Se meu olho me faz pecar, o que eu faço? Arranco. Por quê? É melhor entrar no céu zarou e sem uma mão do que ter o corpo todo queimado no inferno. Nós precisamos ser radicais na luta contra o pecado. A grande questão que está por trás da nossa falta de radicalidade aqui é que o pecado, ele é prazeroso. Ele é pecado, mas não deixa de ser prazeroso. E muitas vezes a gente fica atrás de satisfazer os nossos desejos e a nossa vontade, e a gente está ali se alimentando de algo podre, mas que satisfaz. Quer um exemplo? Sansão. Olha só, a Bíblia diz em Juízes que Sansão foi até Tímina, onde ele queria ter uma mulher. Enquanto ele estava indo para lá, um leão aparece no caminho dele. Vocês lembram dessa história? O que ele faz com o leão? Ele mata o leão, não mata? E aí ele vai, está com a mulher durante um tempo, volta, e depois ele está levando os pais para ver essa mulher. E quando ele está levando os pais para ver essa mulher, ele vai lá onde estava o leão, e ele descobre que no leão, um enxame de abelhas criou uma colmeia e tinha mel. O que ele faz? Ele tira o mel do leão, come, sente prazer naquilo, porque é gostoso, e oferece os pais. Sansão estava encontrando prazer na morte. É isso que ele estava fazendo. O leão estava morto. O mel saiu do morto. E ele estava se alimentando daquilo. Muitas vezes o pecado, ele vem fantasiado de mel, açucarado, adocicado. E aí a gente está se alimentando de algo que é prazeroso, mas estamos encontrando uma forma prazerosa de morrer. Um diabético. Pode ser uma forma prazerosa para ele morrer comendo doce. É gostoso. É bom. Mas ele vai morrer por causa do prazer. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Qual foi a atitude radical que eu tomei? Eu contei aqui para vocês. Eu vim de um mundo muito bagunçado, uma vida muito, muito, muito bagunçada. Eu encontrei Michelle. E pensa na Michelle. A Michelle era uma bonequinha dentro da caixa. E eu, barba desse tamanho, 3 piercing aqui, eu tinha um piercing aqui, outro piercing aqui, eu tinha 2 piercing aqui, eu tinha um piercing aqui, eu tinha um alargador de 6 milímetros na orelha, cabelo grande, eu tava com a camisa do Iron Maiden escrito Dança da Morte nas costas, com corrente, calça rasgada, coturno. Imagina como fazia isso tudo. Não dava desodorante, não funcionava. Eu era meio fedorento também no meio disso tudo. Toma banho, mas é tanta bagunça que não fica cheiroso. E quando eu encontrei Michelle, ela era o oposto. Michelle era bailarina, uma vida com Deus super, assim, espiritual na vida dela com Deus. E aí, quando eu a conheci, ela colocou um monte de como é que eu posso dizer, de obstáculos para se relacionar comigo. Por quê? Óbvio, uma moça de Deus não vai se relacionar com um cara igual eu cheguei na igreja. E ela foi esperando até que Deus fosse fazendo a obra na minha vida para poder se relacionar comigo. E eu percebi que ela era uma moça espiritual, que ela tinha sim um relacionamento com Deus. E quando nós começamos a namorar, só para você ter uma ideia, eu precisei orar um mês para Michelle aceitar orar comigo. Um mês para Deus convencer ela de orar comigo. Aí depois eu orei 6 meses para ela me dar um beijo. Porque ela estava super resistente de namorar com um cara igual eu. 6 meses orando para ela me dar um beijo. 6 meses depois ela me deu um beijo. E a gente já estava namorando nesses 6 meses, né? Mas sem toque. Ela me deu um beijo. E aí quando ela me deu um beijo, todos os meus desejos que estavam adormecidos ao longo daquele tempo, eles reafloraram. E eu percebi que ia me fazer mal beijá-la. E que eu poderia levá-la ao pecado. E aí eu propus para ela a gente interromper os beijos do namoro até o dia do nosso casamento. A gente ficou mais 1 ano e 6 meses até o dia do nosso casamento sem nos beijar. Essa foi a forma que eu encontrei. Eu não tinha condições de namorar beijando. Não tinha. Não é o caso de todo mundo. Tem gente que isso é super de boa. E tudo bem. Mas eu resisti até o sangue assim. Não dava para mim. Eu cortei. Eu tirei fora para que eu não pecasse e não levasse Michelle a pecar.
Sétima atitude prática é estimule um ao outro a práticas espirituais. Estimule um ao outro a práticas espirituais. Note que até aqui eu falei sobre lutar contra o pecado, certo? Agora eu vou falar sobre o que de fato é ter um relacionamento santo. Porque muitas vezes a gente foca na luta contra o pecado. Não, o namoro santo não pode ter beijo. O namoro santo não pode ter sexo. O namoro santo não pode tocar nas partes íntimas. Ok. Mas o namoro santo, de fato, tem práticas espirituais. Não adianta eu tentar lutar contra o pecado na força do meu braço, na força da minha vontade. Eu vou perder. É prazeroso o negócio. Eu preciso nutrir o meu relacionamento para que ele seja forte o suficiente para resistir às tentações. E por isso eu oro. Nós oramos juntos. Nós lemos a Bíblia juntos. Nós consagramos o relacionamento juntos. O apóstolo Paulo ele vai dizer também, interessante que Paulo vai dizer, se eu não me engano, acho que eu anotei aqui, isso. 1 Coríntios 9, 27, ele vai dizer assim, olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse simbolismo de esmurrar o corpo, ele está nos dizendo que nós precisamos dominar o corpo, para que ele não nos leve a pecar, e que a gente não seja eliminado da luta, porque estamos caindo em pecado recorrente. Esmurrar o corpo significa você consagrar o seu relacionamento por meio do jejum, por exemplo. Quando a gente jejua, a gente está mostrando para o corpo quem é que manda nele. A gente está dizendo para os nossos desejos, eu tenho muita vontade de comer um bolo de chocolate agora. Às vezes você passa num lugar que o pessoal está comendo bolo de chocolate. E você está com vontade de comer, mas você está dizendo para o seu corpo, eu não vou comer porque eu controlo as minhas vontades. Eu te domino e não é você que me domina. Então o jejum ele é uma forma de você mostrar para o seu corpo que você, com a ajuda do Espírito Santo, consegue dominá-lo. Sabe, você consegue controlar os desejos que ele impõe sobre você. Minha última dica prática é, você precisa aprender a amar mais a alma da pessoa com quem você se relaciona do que o corpo dela. Você precisa aprender isso, amar mais a alma. A olhar para a pessoa com quem você se relaciona como uma pessoa que tem uma alma e que essa alma tem um destino eterno. E você não pode, por capricho, para atender 3, 5, 10 minutos de prazer, você condenar essa pessoa a uma vida de pecado por causa de 15 minutos de prazer, nós precisamos nos responsabilizar mais uns pelos outros, tá? E aí, para concluir a mensagem de hoje, eu quero apresentar aqui alguns motivos pelos quais um casal deve viver em santidade. Primeiro motivo, um casal deve viver em santidade porque essa é a vontade de Deus. A gente podia fechar a Bíblia e ir embora. Não precisava falar mais nada. Nós precisamos viver em santidade porque essa é a vontade de Deus. Não precisa de mais justificativas, não precisa de mais motivos. Mas de forma prática eu tenho mais 3 motivos. Segundo, né? Um casal deve viver em santidade porque a falta de santidade no namoro gera consequências para o casamento. A falta de santidade, ela está fazendo com que você acumule uma bagagem que você vai levar para dentro do casamento. Nós precisamos romper o ciclo de pecado no namoro para que a gente tenha uma colheita mais agradável lá no casamento. A gente precisa mudar a semente, tá? Em terceiro lugar, você precisa se manter santo no namoro, porque a santidade no namoro gera uma recompensa no casamento. Toda ação tem uma reação. A santidade gera recompensa. O pecado gera consequência. O que você quer colher no seu casamento? A consequência ou a recompensa? Eu quero colher a recompensa. Eu colho a recompensa de ter esmurrado meu corpo, de ter cortado na carne quando o pecado tentou entrar no meu namoro. Eu colho as recompensas disso. E em último lugar, aqui em quarto lugar, um casal deve viver em santidade porque quem mantém um namoro santo, ele vai colher a recompensa do sexo no casamento. Preste atenção, eu não quero frustrar as pessoas que já pecaram nessa área na vida, não, mas eu quero dizer para você que a diferença que existe entre uma pessoa que se guardou para o casamento e ela vai entrar no contexto do casamento, ela vai olhar para o marido dela e o marido vai olhar para ela das pessoas que já tiveram relações sexuais. Imagina só, se eu virar para você e falar assim, no dia do seu aniversário eu vou lá te levar um presente. Aí, alguém chega para você e conta qual é o presente.
Na hora que eu te entrego o presente, você talvez vai até falar assim, nossa, que legal, eu estou tão surpreso. Mas você estava surpreso de verdade? Não estava. Porque você já sabia qual era o presente. Agora, na área da sexualidade é a mesma coisa. Imagina um casal que se guardou, entrando no quarto, os dois, e eles olhando um para o outro podem dizer assim, eu sou seu e você é minha. Eu me guardei para você, você se guardou para mim. E nós vamos ter relações sexuais a partir de agora e Deus será glorificado a partir do nosso ato. Você consegue imaginar como isso é extremamente recompensador? Sexo é uma recompensa. O sexo foi feito para ser mantido com alguém que aceitou viver a vida toda do seu lado, não com alguém que está dizendo que vai viver a vida toda do seu lado. Porque a pessoa que está dizendo que vai viver a vida toda do seu lado pode mudar de ideia a qualquer momento. Mas a pessoa que topou, tudo bem, pode acontecer o divórcio, mas a pessoa assumiu um compromisso com você. Diante de Deus, diante das testemunhas, diante do sacerdote, de ficar com você até que a morte os separe. E o sexo ele é essa recompensa. A recompensa do compromisso. E não a recompensa daquilo que alguém te disse. Então, quem se mantém em pureza sexual no namoro, ele vai colher essa recompensa lá. Agora, eu venho de uma realidade que ela é a seguinte, preste atenção como Deus é misericordioso nisso. Eu falei que eu venho de uma vida sexual completamente conturbada. Michele era virgem. Eu aprendi a me purificar no namoro. Eu fiquei 1 ano, 2 anos, sem relações sexuais. E quando eu cheguei dentro do contexto do casamento, é claro que não era como se fosse a primeira vez. Mas eu estava vendo a bênção de Deus, a recompensa de Deus, pela fidelidade de ter dito não ao pecado quando eu podia ter dito sim. Eu e Michele tínhamos todas as oportunidades. A casa dela era uma sala inabitável. Depois que o pessoal entrava, a sala era quase inutilizada. Quem usava a sala era eu e ela. Eles não recebiam visitas, a família não ficava na sala. Depois que eles entravam para o quarto, meu irmão, já era. A gente teve tantas oportunidades de pecar e nós decidimos dizer para Deus, nós, diante da oportunidade do pecado, nós vamos te agradar e não satisfazer um ao outro. E quando nós chegamos no contexto do casamento, ainda que eu tivesse tido uma vida sexual ativa antes do casamento, antes de vir para Cristo, Cristo mudou a minha realidade. E eu pude experimentar coisas que eu jamais imaginava, porque eu vivia pensando que a culpa estava sobre mim. O que eu fiz com a minha vida sexual? Como que eu vou viver essa vida sexual dentro do casamento? Eu vou ser infeliz, eu não vou conseguir satisfazer a minha esposa, porque eu pequei nessa área. Mas Deus ele é tão misericordioso que Ele nos transforma, Ele nos purifica e Ele nos dá uma nova chance em todas as áreas da vida, inclusive na área da sexualidade. Então uma palavra para você que por algum motivo aí você não conseguiu se manter puro até o casamento, ainda há tempo. Ainda há tempo de uma decisão radical por Deus, de se manter em pureza, de se santificar, para que quando você chegar no casamento, você também colha das recompensas da sexualidade debaixo da bênção de Deus. Lá em Mateus 3,8, João Batista diz assim, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se eu pequei nessa área, eu paro de pecar nessa área. Eu me santifico nessa área. Eu me guardo até o casamento. Estou apresentando um fruto de arrependimento. E aí eu vou colher aquilo que João escreveu em 1 João, capítulo 1, verso 9, que ele diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda há tempo de escolher a santificação. Lembrando que quem escolhe a santificação está plantando para colher no casamento e vai colher a recompensa. Quem escolhe manter uma vida de pecado no namoro, colherá as consequências. É lógico, isso não tem como, nem se você tentar falar assim, vamos olhar de um ponto de vista menos espiritual. É lógico. Quem se mantém puro vai colher as recompensas. Quem está cedendo às práticas pecaminosas precisa hoje ouvir a voz do Senhor, se santificar, buscar se arrepender dos seus pecados e produzir frutos de arrependimento, para que essa colheita de pecado ela seja aniquilada e você possa desfrutar da graça e da misericórdia